Paz do Senhor, queridos. Mais uma semana juntos. Quero ler com os irmãos Malaquias, capítulo 4, que fala sobre o dia do Senhor. Certamente aquele dia vem e arderá como fogo. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. E o versículo 4 e 5 nos chama muito a atenção porque são os dois últimos versículos do Antigo Testamento. Quais são as duas coisas que o Senhor nos fala por último na sua lei e nos seus profetas, né? Nas Escrituras? Esses são versículos que deveriam estar gravados no nosso coração porque são duas orientações, não mais que isso, importantíssimas, para que a gente que aguarda esse dia glorioso esteja seguindo. A primeira é, no versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel os estatutos e os juízos. Muito interessante esse versículo, irmãos, porque nós tivemos no último mês uma série que se baseou, os irmãos se lembram, na transição do reinado de Manassés para Josias. E a frase emblemática do livro de Josias é: achei o livro da lei que estava perdido na casa do Senhor. Então, nós vemos a graciosidade do Senhor em nos direcionar nos assuntos. Porque após essa série de Josias, o Senhor nos falou para que a gente estivesse falando dos dias de Elias, né? Baseado num versículo de Marcos capítulo 9, de que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, fazendo alusão, é claro, a João Batista na primeira vinda e, por que não, a igreja sacerdotal madura na segunda vinda. E é interessante que essas duas séries que nós tratamos, né, uma que nós tratamos e a outra que estamos tratando agora, a respeito dos dias de Elias, resumem esses dois versículos. O primeiro, versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, é muito importante que a gente esteja entendendo o que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo com que alguns que querem o ouvir estejam voltando-se para a lei do Senhor, para a palavra do Senhor, para os fundamentos do Senhor. E o fim da lei, o cumprimento da lei é Cristo. Então, quando nós falamos lembrai-vos da lei de Moisés, é óbvio que nós estamos falando sobre a pessoa de Cristo. Cristo é esse fundamento, é o cumprimento dessa lei. E o versículo 5, ele fala: vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, os dois últimos alertas do Senhor, das Escrituras, eu queria que você pensasse nisso. Quais foram as duas últimas coisas que o Senhor nos falou antes de um silêncio que iria durar 400 anos até o advento da vinda primeira do Messias, Jesus? Foram exatamente isso. A primeira coisa, lembra da lei, retorna para a lei, volta para a lei, volta para a palavra de Deus. É óbvio que aqui a gente não está falando da lei no sentido de velha aliança, né? Nós estamos falando do cumprimento dessa lei na nova aliança, que é a pessoa de Cristo. E o outro é: eu vos envio o profeta Elias. Irmãos, é muito importante a gente compreender essa realidade do profeta Elias. Por quê? Porque o profeta Elias fala de uma obra poderosa do Espírito Santo. Quando Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito, ele não disse do Espírito Santo, mas ele disse do Espírito de Elias, do Espírito que está em você.
Então a obra do Espírito Santo, ela não é uma obra simplesmente emocional ou sentimental, é uma obra que expressa a vida. Pessoas cheias do Espírito Santo não são pessoas que simplesmente operam dons, mas são pessoas que vivem uma vida de poder. E porque vivem essa vida de poder, que um dia experimentaram a restauração do Senhor, hoje têm autoridade para restaurar outras pessoas. Então, o que o Senhor está nos dizendo é que nesse último tempo se levanta, antes da vinda do Senhor, uma geração muito forte, que, caracterizada por Josias, acha o livro da lei. Nós falamos sobre isso. Se volta para a palavra, se quebranta, se arrepende, se veste de pano de saco e cinza. Tudo aquilo que restaura a Páscoa, tudo aquilo que a gente já estudou. Mas junto com isso se levanta também uma geração profética poderosa, com sinais muito fortes, que operam sinais, mas que, acima de tudo, geram através de si uma outra geração, filhos ainda mais poderosos no Senhor. Então nós estamos vivendo essa realidade maravilhosa de filhos que vão ver em nós um coração abnegado. Converterá o coração dos pais aos filhos. O coração dos pais não está mais pensando nos próprios, em si mesmo, mas está pensando nos filhos. Então, é um coração abnegado, um coração que oferta, né, a sua própria vida. Então, a característica, irmãos, dessa geração poderosa nesse último tempo é uma geração que não se preocupa com os seus próprios interesses, mas que sabe que está correndo essa carreira para que esse bastão seja passado para outra geração. E isso nós estamos vendo aos nossos olhos, uma geração poderosa se levantando. E não é porque essa geração está tendo ensinamentos, né? É óbvio que o ensino é muito forte. Lembrai-vos da lei de Moisés. É claro que o ensino é muito forte, mas o que vai carregar são os exemplos. O que vai carregar é o poder que esse ensino traz. Então a gente vê nas palavras de Malaquias essa perfeição dessa dupla poderosa que é a palavra de Deus, mas não como um ensino, como um conhecimento, mas agregada a um poder que essa palavra exerce. Eu me lembro de um amigo de outro estado que nos acompanha, né? E sempre nos acompanhou pela internet, pelos estudos, e sempre elogiou, agradeceu, né? Louvou a Deus pela vida, pelos ensinos, né? E um dia ele disse, mas eu preciso ir lá para ver se tudo isso é verdade. E quando ele veio aqui, passou um tempo com a gente, viu como os jovens se movimentavam e viu como as pessoas andavam, viu os casamentos, os filhos, né? E ele me chamou no canto e disse, meu irmão, eu sempre fui muito impactado com a palavra que foi pregada desse lugar. Mas agora, e os olhos dele estavam cheios de lágrimas, ele falou, agora muito mais do que a palavra, eu vi que é verdade. Isso é lembrar da lei de Moisés e caminhar no Espírito Santo, nesse Espírito que habitava em Elias, que a gente sabe que é o Espírito Santo. É um conhecimento que não é um conhecimento inchado, é um conhecimento que se traduz em atitudes poderosas. E é através dessa dupla do conhecimento, agregado à atitude, que o Senhor vai fazer grandes coisas através de nós e através daqueles que estiverem firmes com o Senhor. Que o Senhor abençoe você, sua vida, e que você decida, né, se encaixar nessa profecia. A profecia está aí, irmãos. Está escrito que uma geração se levanta e agora essa geração é uma geração coletiva. Você não vai ver o nome físico, né? A pessoa física sendo nominada. Você está vendo uma geração e eu preciso decidir, eu quero me encaixar nessa geração. E que assim como nós, a minha família, assim como aqueles que têm desejado, todos os que ouçam isso que nós estamos falando, decidam e entendam, eu quero me encaixar nessa realidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.